Acho que agora tá ao vivo finalmente. E, bom, pela segunda vez hoje. Agora são em São Paulo 8 e... Eu acho que são 8h05 da manhã. Esse é o segundo start que eu tô dando pra live. A outra eu não consegui ver se a gente estava ao vivo ou não. Então, cá estamos de novo. Agora sim começou. Agora eu tô vendo aqui os ao vivos do LinkedIn. Muito bem, gente. Sejam muito bem-vindos. Finalmente, ufa! Primeira vez que a coisa não deu muito certo. Mas tudo bem. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. A gente não tem muito como escolher. Um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira para falar de um tema super especial. Um tema que diferencia profissionais de muito sucesso, ou na verdade que acaba sendo o segredo delas, que é algo que elas aprendem a fazer ao longo da carreira e isso ajuda elas demais, que é conhecer sobre si mesmo. Eu estou falando aqui do quanto o autoconhecimento pode ajudar na sua carreira, tá? Já começo dizendo bom dia, Márcio, seja bem-vindo. Desculpa, não é Márcio, Mário. Eu estava olhando longe, eu vi o seu nome pequeno, perdão, errei seu nome. Mário, muito bem-vindo, espero que você curta a live de hoje. E lembra, demora uns 30 segundos entre o que eu estou falando e chegar para vocês. Então, toda vez que vocês vierem me falando, Célio está aqui também, seja muito bem-vindo, Célio. Coloque as perguntas de vocês à medida que a gente foi conversando, que eu vou respondendo. Se tiver um delay entre vocês perguntarem alguma coisa e eu responder, podem ficar certo que é de duas uma. Ou é porque eu estou muito concentrado no que eu estou falando e não vi ainda a pergunta, ou é porque demora um tempinho mesmo. Tá legal? Bom, sejam bem-vindos então. E bom, quem estiver chegando, por favor, vai dizendo da onde você está falando. Eu sou um brasiliense do Distrito Federal, mas radicado aqui em São Paulo há muitos anos, onde eu fiz a minha carreira profissional nesses últimos 22 anos. Então, já começo dizendo que eu estou daqui. Fábio, seja muito bem-vindo. Bom dia. Não sei se você está na estrada, onde você está nesse Brasil, Fábio, que eu sei que você viaja bastante, então seja muito bem-vindo também. Mas vamos começar então com o tema da live de hoje, que é autoconhecimento, né? E eu acho que nada mais legal de a gente começar isso falando um pouquinho sobre o que diabo é autoconhecimento, né? De uma forma muito básica. Autoconhecimento é o conhecimento de si próprio, né? Das suas características, das suas qualidades, das suas imperfeições, dos seus sentimentos, ou seja, daquilo que te caracterizam pelo que você é, né? Joselito de Santos, seja muito bem-vindo. Estou vendo que a turma de São Paulo aqui está em peso, hein? Bacana. Então, autoconhecimento tem a ver com você entender o que eu costumo chamar da pessoa mais importante para a sua carreira, que é você mesmo, né? É muito comum, às vezes, a gente começar a trabalhar, vai passando a vida, vai tocando as coisas, a gente não para pensar na gente mesmo, né? A gente faz um colégio, faz uma faculdade, que às vezes é por um motivo que você gostava de determinada matéria no colégio e fez, ou às vezes é porque foi o que você passou no vestibular, enfim, né? Ou você começou a escola técnica e foi tocando a vida, e você vai levando, e a vida vai tocando, etc. E você nunca para realmente para tentar entender a pessoa mais importante da sua carreira, que é você. Eu te pergunto, você já fez alguma autorreflexão, né? Já teve ajuda de alguém para entender a respeito de você mesmo? A gente vai falar um pouco disso ao longo dessa live, tá? Agora, eu queria já começar dizendo assim, poxa, mas Jeff, tá legal, por que isso aí é relevante para a minha carreira, né? Por que isso é relevante para a minha vida profissional? O que isso me agrega? A primeira coisa, que é meio óbvia, mas tá aí, é o seguinte, é que isso ajuda a melhorar a tua performance, né? Fala, ué, como assim, Jeff, autoconhecimento ajuda a melhorar a minha performance? Claro, porque você vai entender muito bem aonde você manda super bem. Quais são os seus pontos fortes? Quais são as suas qualidades? Como você se comporta sob estresse? Aonde você não é bom? Quais são os seus defeitos? E isso facilita com que você tente buscar oportunidades no teu emprego atual ou em novos empregos ou até em escolhas de carreira que favoreçam você ter que usar o que você tem de melhor. É muito mais fácil. Poxa, se você é um cara analítico, adora mexer com números e planilhas, etc., e você está trabalhando com uma área que exige muita análise subjetiva, etc., talvez não seja a sua praia. Agora, se você estiver mexendo com Excel, se você estiver fazendo relatórios financeiros, etc., você vai estar destruindo. Então, tem a ver com isso daí. O segundo ponto, que é óbvio que é decorrência desse, é que aumentam sua chance de sucesso. Lógico, porque se você começa a focar onde você é bom, o que acontece? Você vai começar a entregar mais resultado. E a entrega de resultado é hoje a grande moeda de troca que você tem dentro de uma organização séria para crescer. Por quê? Porque eu estou para ver um negócio que não queira bater meta, que não queira entregar os seus resultados, etc e tal, e precisa de gente boa entregando resultado. Se você está fazendo o que você é muito bom e gosta, meu amigo, a chance é grande de você ter sucesso
e pintarem chances de promoção, de expatriação, de outras coisas, enfim. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique de Cuiabá. Joselito está aqui também, deu joinha. Bem-vindo. Entrem, perguntem as coisas que vocês quiserem ao longo da live, tá bom? É sobre autoconhecimento hoje. Terceiro ponto, né, em decorrência desse maior sucesso, dessa melhor performance, é que aumenta a tua realização profissional, né? Poxa, como assim, Jeff? Eu me conhecer melhor aumenta a minha autorrealização? Claro, porque se você entende o que você mais gosta de fazer e o que você manda bem, e você consegue buscar atividades, carreiras, caminhos de carreiras, oportunidades, aceitar funções e se enfiar em projetos que usam o que você tem de melhor e usam o que você gosta de fazer, você vai ter um equilíbrio de vida muito melhor. Porque a definição de equilíbrio de vida tem a ver com você estar realizando coisas e você está tendo prazer ao realizar elas. É isso que acontece quando você une seus pontos fortes nesse caminho de carreira, né? Rodolfo, seja muito bem-vindo. Mais um aqui na live. Bom, falei já do quarto ponto, então, eu chamei de equilíbrio de vida, mas melhora a sua qualidade de vida, né? Claro, por conta disso que eu acabei de dizer, né? Se tem uma coisa que mói a gente e mata a nossa qualidade de vida, não é nem trabalhar muito, mas é trabalhar com coisas que você não é bom, que você não gosta, que você se sente inseguro, que você está o tempo todo com medo, podendo ser criticado, etc. Ou seja, isso daí é que mata a tua qualidade de vida no trabalho. Você começa a odiar o que você faz, às vezes, se você não tiver um chefe legal junto contigo, as coisas ainda embolam, enfim, isso piora muito. Então, se conhecer bem, aumentam a chance de você ter uma melhor qualidade de vida. E o quinto ponto que é uma consequência de tudo isso que a gente falou, ajuda você a identificar os caminhos certos de carreira para você. A gente vai falar isso um pouco mais na frente da live, mas é muito simples. Como eu disse no início, quando a gente vai tocando a nossa carreira, às vezes a gente não para entender o que a gente é bom, o que a gente gosta, quais são nossos valores, etc. E a gente vai tocando a vida, né? E às vezes a gente vai por um caminho de carreira, mas a gente não escolheu aquele caminho de carreira com base numa reflexão profunda de autoconhecimento. No máximo, lá atrás, o que acontece é você ter feito algum tipo de teste vocacional quando você estava em dúvida para fazer um vestibular ou escolher uma carreira. É ou não é? Quantas pessoas fizeram isso? Mas a gente é muito pouco estimulado ao longo do nosso desenvolvimento para investir em autoconhecimento. Talvez uma das profissões que seja exceção é quem vai estudar psicologia, porque ao longo da faculdade é estimulado bastante a fazer isso. Mas as outras profissões, um administrador, um médico, um engenheiro, um advogado, e a gente cá entre nós, né? Não tem, né? Bom, muito bem, isso daí é o que a gente está falando. Cadê aqui se eu achar o mouse certo? Bom, vamos lá. Por que é difícil então, né? Você fala, pô, Jeff, você tem todos esses benefícios do autoconhecimento, por que raios é tão complicado a gente investir em autoconhecimento, né? Por que é tão difícil fazer isso daí? O Joselito acabou de dizer aqui, ó. Hoje eu sou diretor da minha empresa de transporte e muito estressante em todos os sentidos. É claro que é, né? Não tem como. Pelo menos a gente não está tendo greve de caminhoneiro no momento. Então, eu espero que isso daí não esteja tão complicado. Fábio, a partir do autoconhecimento, você passa a perceber que depende menos de terceiro e as conquistas acontecem. Exatamente isso. Eu acho que o autoconhecimento, ele te empodera, né? Esse aqui é o grande segredo. João Lima, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos aqui no LinkedIn. Bom dia para você também. Mas vamos lá. Se autoconhecimento, então, é tão importante e pode te ajudar tanto na carreira, tanto com qualidade de vida, realização, etc., por que é difícil de fazer? Por que a gente não aprende isso na faculdade, nos cursos técnicos de formação? Por que muitas vezes não investem isso na gente? Aliás, será que eu adianto? Vou adiantar. Talvez você já tenha feito algum processo seletivo dentro de alguma empresa, ou talvez você já tenha feito algum assessment dentro da sua empresa, onde você foi exposto a algum teste do tipo DISC, né, do tipo que mede alguma coisa de perfil de personalidade. Sabe aqueles testes que você vai fazer e as pessoas falam assim, fique tranquilo, porque não tem resposta errada? E a gente fica assim, qual é a pegadinha nesse troço? Pois é, não tem mesmo. Na verdade, esses testes psicológicos têm a ver para entender o perfil da tua personalidade, justamente suas características, o que você manda bem, o que você não manda, o que é mais fácil, etc e tal. Mas, em geral, isso é feito pela própria organização, por interesse dela de entender qual é o teu fit. Agora, quantas pessoas você conhece que foram atrás de realizar testes e assessments para entender como elas funcionam? Por que isso é difícil de fazer? Porque, primeiro, você vai precisar priorizar tempo e você vai precisar se esforçar para se conhecer. E cá entre nós, num dia a dia corrido,
como o Joselito acabou de falar que estressante do trabalho, deixa eu dar uma parada aqui que eu preciso me entender melhor, vou fazer um retiro, vou fazer uma pausa, vou tirar uma manhã para fazer uns assessments. É complicado, né? Segundo, nem sempre é fácil fazer autoconhecimento ou buscar autoconhecimento por um motivo muito simples. Porque você vai ter que lidar com as coisas boas, que são o seu lado luz, e com o lado sombra, que é o teu lado que você não quer ver. Né? As coisas que a gente sabe que existem, mas a gente não quer assumir que existem. E, em geral, aparecem quando a gente está super estressado. Um dos assessments mais interessantes que eu já fiz é um assessment voltado à comunicação, a forma como a gente comunica, e ele separa a gente em dois momentos. O momento que você está tranquilo, zen, calmo, etc., você se comporta de um jeito. Na hora que você está sob estresse, você muda. Né? Vou dar o meu próprio exemplo. Quando eu estou tranquilo, calmo, em paz, como eu estou agora, eu sou extremamente acolhedor. Agora, quando eu estou super estressado, aí eu sou super pragmático. Agora, dentro desse processo, o que vai acontecer é que a gente vai precisar fazer uma reflexão sobre algumas coisas, né? Que talvez não sejam tão claras assim para a gente, né? Curioso, muitas vezes surge a necessidade de a gente ir atrás dessas perguntas que eu vou falar agora para você, em momentos de crise, em momentos de mudança, né? É muito comum lá para os 35, 40, a gente começar a se questionar de algumas coisas, né? Coisas que a gente tomava como normais, a gente começa a ver que, poxa, não são tão normais assim, começa a ter algumas dúvidas existenciais, e a gente começa a se fazer perguntas como: qual o seu propósito de vida? Né? Por que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou fazendo na profissão tem a ver com isso? Né? A gente começa a se perguntar depois de um tempo: poxa, mas quais são os meus valores mais importantes? Né? Quais são os meus valores essenciais? Né? O que faz parte de mim? Isso é muito aparente quando a gente começa a perceber que a gente está trabalhando em ambientes que os valores das pessoas não combinam com os nossos. Né? Não tem nada a ver com os nossos. Né? E a gente começa a ver o quanto que você começa a sofrer com isso. Né? A gente começa a se perguntar quais são as nossas motivações, né? O que faz você acordar todo dia, o que te dá tesão, interesse de ir trabalhar e fazer, etc. Né? Quais são os seus desejos, ou seja, o que você gostaria de realizar, o que você gostaria de... o que você gostaria de fazer com a sua vida mesmo, né? De conquistar, quais objetivos que você precisa conquistar, onde você quer chegar, enfim, né? Quais são os seus desejos mesmo. Qual a sua própria definição de felicidade? Cada uma tem uma. Né? Então, quais são os elementos importantes disso para você? Você está bem no trabalho, você está realizado pessoalmente, na sua família, por aí vai. Né? E por último, é você entender qual é a definição de sucesso para você. Né? Afinal de contas, né, a gente corre no trabalho, sucesso é o quê? É crescer, ser promovido a cada ano, né? É ter um carrão, é ter aquela vaga demarcada. O que é sucesso para você? Sucesso é agradar os clientes, não é? Sucesso é construir o seu negócio, né? O que bem vem a ver? E quando você faz o exercício de tentar entender o que é sucesso para você, é um belíssimo exercício de autoconhecimento. Para te ajudar nisso, eu deixei o link aqui nos comentários e tem na descrição também dessa live, para um e-book que eu construí justamente isso, onde eu te guio numa reflexão para você montar a sua própria definição de sucesso. Tá? Partindo do que é a definição da sociedade, partindo da definição de pessoas próximas a você que gostam de você e, obviamente, acrescentando uma série de elementos que tem a ver aqui com o que você curte, com o que é importante para você mesmo. Tá? A partir disso tudo, eu ajudo você a definir a sua própria definição e depois eu te ensino como que você pode colocar isso na prática e o que você pode fazer dia a dia para desenvolver os comportamentos necessários para chegar na tua definição de sucesso. Então, se isso aí te interessa, clica no link, se cadastra lá e baixa o e-book para você, que está bem bacana. Mas eu acho que o importante todas essas perguntas que eu mencionei agora nessa segunda parte da live tem a ver com as coisas que você tem que refletir. Por isso agora você entende por que é difícil o autoconhecimento. Pensar nisso tudo aqui, chegar nessas respostas, não é fácil. Vai tomar tempo, vai exigir autorreflexão, vai exigir você encarar as coisas boas e ruins, etc e tal. Isso daí é um complicador que você vai ter para descobrir, tá? A menos, é claro, que alguém na empresa esteja pedindo para você fazer isso. Aí as coisas ficam menos complicadas, né? Agora, por que você deveria buscar autoconhecimento, né? Outros aspectos além dos que a gente já conversou. Primeiro, para você ter mais sucesso na vida pessoal e profissional, né? Poxa, mas como assim, Jeff? É mais ou menos assim. A partir do momento que você entende quem é você, teus pontos fortes,
tuas debilidades, quais são os seus valores, o que você acredita, o legado que você quer deixar no mundo, o que vai acontecer. Vão ter vários momentos decisivos na sua vida onde você vai ter que tomar uma decisão de seguir ou não por um caminho. Sabe quando chega numa encruzilhada e você pode ir pelo lado A ou pelo lado B? É disso que eu estou falando. Adivinha nesses momentos o que vai servir de bússola, o que vai servir de filtro, de orientador, o que vai servir de teu mentor para você avaliar se deve ir para um lado ou para o outro. Não é, como eu estava vendo outro dia no Dois Homens e Meio, aquela série de comédia antiga, né, você fazer uma listinha de prós e contras de um lado e de outro. Né? É você fazer essas listas de prós e contras do lado do outro à luz dos seus valores, à luz do que você acredita, à luz do que você quer realizar para a sua vida, né? Isso é que são as grandes coisas que vão te ajudar a decidir para um lado ou outro. E aí, obviamente, tem mais chance de você escolher o caminho mais certo para você, tá? Se você entrou agora nessa live, essa segunda parte da live que eu estava fazendo antes, ela caiu, eu recomecei. Então, diz aqui se você estava na live anterior ou de que cidade você está falando para eu saber. E saiba que se você tiver alguma pergunta, é só deixar ela aqui que eu respondo, tá bom? Tem um delay aí de uns 30 segundos entre eu falar e chegar para você, mas uma hora ele chega, você responde, e você me pergunta e eu consigo responder, tá legal? Fica à vontade. Segunda coisa que é importante de você ter, você deve buscar autoconhecimento. É para você ser mais feliz, né? Mais feliz na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mais feliz como um todo. Por quê? Porque, óbvio, lembra quando eu falei lá no Escolha do Caminho da Bifurcação? Se todas as decisões importantes da sua vida respeitam, né, as suas preferências, as coisas que você gosta de fazer, os seus valores, os seus limites, a chance é maior de você estar mais realizado com essas coisas, né? De você escolher corretamente as coisas que vão ter um impacto real para a sua vida. Você quer ver um exemplo que não tem a ver com trabalho, mas é fácil? Eu tenho alguns colegas que viveram isso. Tem muitas pessoas que não querem ter filhos, né? E tem outras pessoas que querem ter filhos. E às vezes elas começam namorando, uma achando com a outra que, cara, uma hora eu convenço a outra, etc. Chega lá na frente, depois de anos investido naquele relacionamento, um resolve, bom, agora eu quero ter filho. E o outro fala, pô, mas eu nunca quis ter filho. Né? E aí aquele relacionamento acaba. Então é disso aqui que eu estou falando. Você imagina isso aplicado no dia a dia do trabalho. Né? Quantas vezes a gente não aceita um emprego simplesmente porque você precisa do dinheiro, mas que não tem nada a ver com você, aquela empresa. Eu vou dar lembrei de um exemplo agora quando eu tinha recém-formado, né, e eu fiz um processo seletivo para uma empresa de tabaco, né, de cigarro, e eu lembro que na sala era um bocado de gente fumando, tá? Eu não fumava, aquilo não tinha nada a ver comigo, tá? Mas estava ali buscando emprego. Imagina o quão infeliz ou feliz eu seria se eu tivesse entrado para aquela empresa, né, de saber que o esforço do meu trabalho, né, no fundo era produzir um negócio que ia causar doença, câncer para as pessoas. Né? É disso que eu estou falando, entendeu? Às vezes a gente entra em algumas furadas e a gente não entende porque a gente não para se questionar e entender se aquilo é relevante para a gente ou não, de que forma. Né? A gente sucumbe para uma necessidade de curto prazo, muitas vezes legítimas, mas que no fundo lá para frente vai trazer um problema. Então, outra coisa que isso te protege é, a partir do momento que você entende seus valores e sabe que de repente, determinada oportunidade profissional não combina com você a longo prazo, às vezes você topa ela durante um período, né? 6 meses, 1 ano, entra para ajudar, de repente algum amigo teu que está lá está precisando de uma ajuda, alguma oportunidade que você precisa, é um dinheiro que você precisa ganhar naquele momento, mas você sabe que aquilo ali tem prazo de validade e depois você vai partir para outro porque aquilo não combina com você. É disso que eu estou falando, tá? O último ponto, que é óbvio, mas muitos executivos não pensam nisso. Diogo, muito obrigado pelo comentário e, cara, a ideia é essa mesmo, trazer alguns pontos de reflexão aqui. Fico feliz que alguns estejam tocando aí alguns sininhos para ti. Use e abuse, tá? Alguma dúvida, pergunta aí pra gente. Bom, o próximo ponto, então, quem sabe é outro, é uma coisa que a gente negligencia, a grande maioria das pessoas, que é a tua própria saúde. Né? Tem 2 passagens disso que eu acho muito interessante, né? Uma passagem é o meu sogro, ele é cirurgião, foi médico durante mais de 45 anos, e ele fala que a vida tem 2 momentos, né? Existem 2 prioridades. Um momento é quando você tem saúde, aí a gente está se preocupando com isso aqui todo, com o sucesso que você vai conquistar, carreira, se está bom, se não está, etc e tal. E a outro momento da vida é quando a gente não tem saúde. Quando a gente tem uma doença complicadíssima, você está com câncer, você acabou de sofrer um acidente muito grave, está lutando pela vida, você tem alguém na família lutando contra o Alzheimer, que é uma luta perdida, enfim. Quando tem alguma doença gravíssima, feroz, cara,
todo o resto da vida não faz sentido mais. E você luta a função daquilo ali. Tá? Esse é o ponto. O outro ponto, eu lembro uma vez fazendo a empresa que eu trabalhava, era a Unilever na época, eles criaram um programa muito bacana depois que a gente fazia o check-up anual de saúde. Né? Que a gente voltava do check-up com uma série de exames, etc. e tal, e aí tinha uma junta médica, né? Eram 4 profissionais, era uma cardiologista, era um preparador físico, uma psicóloga, nutricionista, que eles pegavam aquele bando de exames com você e faziam um programa de 6 meses de acompanhamento com você para encaminhar aquelas coisas e você resolver aquilo ali. Eu achava aquele programa fantástico, né? Porque era um baita investimento da saúde do funcionário e, obviamente, na qualidade do trabalho dele para a empresa, lógico. Né? E aí eu lembro um dia que eu perguntei para a enfermeira de saúde, né, lá da empresa, eu falei, caramba, muita gente adere a esse programa? E ela me deu um sorriso irônico e virou e falou assim, Jeff, quantas pessoas você acha que fazem o check-up de saúde? Né? Então, olha só que louco, né? Quando a gente investe em autoconhecimento e passa a se conhecer bem, e você começa a tomar suas decisões importantes de carreira, entendendo quais são suas limitações, quais são seus valores, qual é o teu propósito de vida, o que você quer realizar, o que você quer deixar de legado, você vai privilegiar, optar por fazer coisas que vão trazer qualidade de vida para você, que vão combinar com você, que vão trazer bem-estar para você. Veja, eu não estou dizendo que você não vai ter que lidar com estresse de chefe, com estresse de entrega de prazo, com estresse de entrega de resultado, com estresse de cliente. Não, não é isso. Você não vai virar um monge budista, não. Mas o que vai acontecer na prática? O que vai acontecer na prática é que você vai estar fazendo coisas que você curte, que fazem sentido para você. Né? Então a chance é gigantesca de você ter uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, com isso, mais saúde. Essa é a ideia. Bom, como é que você pode, então, né, aqui algumas dicas práticas, melhorar o teu autoconhecimento e esse impacto para a tua carreira, tá? Existem algumas formas. A primeira delas é tentar parar de se olhar de forma romântica ou de forma idealizada e tentar se olhar de forma objetiva mesmo, sabe? É pegar aqueles momentos que você está em paz, quieto e tal, e, cara, tenta listar lá o que você imagina que são suas qualidades, seus defeitos. Ninguém vai olhar aquele troço. Só você. Se coloca num divã, poxa, que situações no trabalho eu passo que eu tenho muita facilidade? Que situações no trabalho que eu sou submetido que é difícil para mim? O que é difícil? O que tem de complicado aqui? Vai entendendo aonde isso é relevante. Tem uma coisa que eu sempre falei para meus times, que era uma das coisas que mais me dá trabalho e me deixa ansioso quando eu pego um grupo novo de pessoas para liderar, é porque eu não conheço as limitações daquelas pessoas. A gente fica sempre com uma ênfase muito grande no potencial das pessoas, o que a gente tem que investir, ajudá-las a crescer. Isso está certo. Mas quando você está numa situação de equipe, a primeira coisa que você precisa tentar entender, e obviamente as pessoas tentam esconder, é aonde cada um é fraco. Né? Quais são os elementos frágeis dessa. Por quê? Porque se você pegar algum processo crítico do time, que tem um prazo crítico, que precisa ser entregue com a qualidade bacana, e dá para uma pessoa que é ruim naquilo, ou que não é boa para fazer aquilo, o que vai acontecer? A performance do time como um todo cai. Né? E como você não conhece, né, e muitas vezes a própria pessoa não conhece essas suas próprias limitações e tá só ali naquele, não, chefe, eu faço, não, conta comigo, missão dada, missão cumprida, super empolgado, super empenhado, mas às vezes incapaz de realizar aquilo, o que acontece? Você vai submeter aquela pessoa a um baita do estresse e a área também, aonde você poderia, a partir do momento de entender as limitações, pumba, fazer o quê? Ajudar a pessoa, bota ela numa situação mais tranquila, treina ela naquilo, desenvolve a competência e depois você dá aquela atividade para ela. É para isso que funciona, tá? Segunda coisa, muito importante, é pedir feedback. Olha, feedback não é um processo de avaliação da empresa, que o teu chefe tem que sentar com você um ano. Isso daí é o processo formal da empresa, né? Para as empresas que têm isso, né? As organizações que têm isso, que vão te avaliar, entender as suas potencialidades, o que você pode, não pode, você vai estar pronto para ser promovido ou não. Aqui eu estou dizendo o seguinte, cara, é o que é relevante para você conhecer sobre você mesmo. Então, o que é o ideal? Para quem que você pede feedback? Aqui eu vou te contar um baita no segredo. Primeiro, entende que pedir feedback é um exercício de humildade, claro, porque você pode escutar coisas que você gosta e coisas que você não gosta, tá? E a gente, em geral, tem muito medo das coisas que a gente vai escutar que a gente não gosta. Segundo, peça feedback para quem você confia. Por quê? Porque você só vai escutar coisas, por mais boas e difíceis que sejam, de alguém que você confia. Tá? Isso aí é muito importante. Não adianta você pedir feedback de pessoas que você não confia, porque se você não gostar do feedback, você vai descartar.
Agora, se alguém confia, que você admira, que você sabe que está ali por você, e ela te falar aquilo, e aquilo tocar alguma coisa dentro de você, sabe quando toca, né? Pois é, aí você vai lá e vai em consideração o que essa pessoa está falando. Mas tem um terceiro elemento super importante. Escolha pessoas que você confia, mas pessoas que são críticas. Pessoas que não vão ter vergonha nem receio de falar o que elas sabem. Sabe aquelas pessoas que dizem na lata o que elas estão pensando? É essas que eu estou falando. Por quê? Porque de nada adianta você pedir isso para uma pessoa que você confia, que gosta do teu trabalho, mas que é um puxa-saco, entendeu? Ou é alguém que não consegue falar algo que de repente vai machucar os seus sentimentos. Isso não vai te ajudar, né? No fundo, você não vai conhecer coisas novas, você só vai ter um afagozinho no teu ego, né? William, cadê aqui? Ó? Deixa eu ver por aqui, é mais fácil. Também tem alguns comentários aqui. Parabéns, Jeff, bom vê-lo e poder entender melhor os momentos da vida. Com certeza me encaixo em várias dessas dicas suas. Obrigado, William. Diogo, verdade, Jeff, hoje troquei meus hábitos e minha família, tirei meu filho do game e coloquei no futebol. Caraca, que fantástico, cara. Iniciei na academia, estou trabalhando melhor meu network, pois passo por ser mais quieto, passo fama de ser arrogante. Olha que louco, cara. Olha que coisa, e às vezes não tem nada a ver com você, tá vendo como é importante conhecer muitas vezes o que a gente é e que as outras pessoas pensam? Isso aí permite que você possa trabalhar numa imagem equivocada, é exatamente isso daí. Dá uma olhada no meu canal do YouTube, tem muito vídeo bacana que você vai aproveitar sobre o que você acabou de falar aqui lá, um em particular que fala exatamente isso sobre imagem profissional, você vai curtir, tá? Diogo tá aqui, copiou mais, outro Diogo, Xará, não, é você mesmo, né? Peço feedback constante da minha equipe. É isso aí, cara. Só lembra o que eu acabei de falar, tá? Às vezes eles vão estar num conflito de interesse de falar isso pra você, porque dependendo da abertura ou não que você dá real, eles vão conseguir te dar feedbacks reais. Agora, se eles entenderem que você só quer alguma coisa pra ajudar eles, aí fica mais complicado, tá bom? Então tenha parcimônia nisso. Peça outros feedbacks pra pares também, que aí a coisa vem mais dolorida, tá? Mas tudo bem. Outra coisa interessante que você pode fazer que te ajuda, parece bobo nessa época digital, de celular, de tablet, de caramba tal, é o seguinte, escreve um diário, né? Putz, uma das coisas que meu terapeuta fala pra mim sempre, me enche o saco pra fazer, e eu tendo lá da minha cabeceira, é um diário, cara, um caderno em branco, que às vezes eu escrevo quando eu estou angustiado, às vezes eu escrevo quando eu estou feliz, etc. Mas eu escrevo coisas a respeito de mim mesmo. O que acontece depois de um tempo? Quando você começa a ler aquele diário, você começa a reconhecer padrões, você começa a reconhecer situações que você lida melhor, situações que você lida pior, isso aumenta o seu autoconhecimento, facilita muito. Consequência disso é você escrever o seu próprio manifesto, as coisas que você acredita, o que você quer mudar no mundo, etc. Tem um filme antigo, clássico sobre isso, que é um barato, e envolve carreira, envolve transição de carreira, que é aquele filme do Jerry Maguire, com o... como era o nome do ator mesmo, gente? Me ajuda aí. O Tom Cruise, né? E ele basicamente enlouquece, né? Um belo dia ele é um agente, né, de atletas e tal, e faz aquela coisa toda, né, by the book, certinha, do jeito que é esperado, e um belo dia ele vira e fala, isso aqui tá tudo errado, entendeu? Na verdade, a gente tem que estar próximo dos atletas, sentindo a dor deles, sendo representante deles, ele escreve aquele baita memorando e espalha para todo mundo numa convenção, e aí ele morre profissionalmente naquele momento, porque ele se queima. Só que, obviamente, ao longo do filme você vai vendo, né, tem um atleta que se identifica com aquilo, começa a estabelecer uma relação bacana, e aquilo que era um manifesto para ele começa a funcionar e dar certo, e dali ele vai tendo sucesso, tá? Então, assim, eu não vou dizer que você tem que escrever o seu manifesto e divulgar para todo mundo, mas ter o exercício de parar para colocar num papel o que você acredita, aquilo que faz sentido para você e vai te conduzir, né, ao longo do teu caminho, ao longo da tua vida, aí é uma coisa bastante interessante, porque ali você vai conhecer muito. Ao escrever esse texto, você vai aprender muito sobre si mesmo, tá? Outra coisa que você pode fazer é investir em espiritualidade, tá? Veja, eu não vou entrar aqui na discussão de religião, porque senão estaria morto. Não faço a menor ideia qual é a religião de vocês. Aqui eu estou falando de espiritualidade. Algo que transcende ao que a gente está aqui. Às vezes você encontra isso nas artes, às vezes você encontra isso na religião, às vezes você encontra isso sozinho. Não importa. Mas é algo que você começa a entender o que importa para você, que vai além desse dia a dia corrido que a gente tem. Isso daí é um outro caminho bacana para investir em autoconhecimento. E por último, o mais óbvio,
mas que muita gente tem um baita preconceito, muitas vezes maior do que investimento em espiritualidade, que é psicoterapia. Né? Eu vejo vários colegas que acham que, cara, visitar um psicólogo, um terapeuta, um analista é coisa para louco, é coisa para doido, ou pior, é coisa para quem não consegue lidar com as suas próprias emoções. Cara, que século você vive se você pensa assim, tá? Existe uma diferença, e aqui pode ter um bocado de hater que vai me xingar, mas eu vou dizer, tá? Existe uma diferença entre falta de conhecimento e ignorância. Uma vez me explicaram isso. Qual é a diferença entre os dois? Falta de conhecimento é quando você não sabe uma coisa. Pô, de repente você foi criado, ninguém na tua família investiu em psicoterapia, você não conhece, você tem os seus receios, tem os seus medos, de repente você tem um amigo que estudou isso e não é a pessoa que você gosta, você não conhece, pode, no mais você tem ali um preconceitozinho com relação àquilo, beleza. Mas a falta de conhecimento não impede de você ir atrás e passar a entender aquele troço. A ignorância, por outro lado, é a falta de conhecimento associada a eu não quero saber desse troço. Né? E aí reside o problema, porque aí você não vai explorar isso. Psicoterapia é uma das formas mais interessantes de você trabalhar e investir em autoconhecimento, principalmente para lidar com situações práticas do seu dia a dia de trabalho. Existem várias correntes dentro da psicologia. Se você nunca fez isso, eu te recomendo ir atrás da psicologia comportamental, né, psicoterapia comportamental, que lida com o quê? Com crenças, com a maneira como a gente pensa e como alterando isso daí altera o seu comportamento no dia a dia. Né? Eu diria para você que todo coach que se preze deveria estudar a respeito disso, porque muitas terapias breves são feitas, né, por terapeutas sérios a respeito disso daí. Mas o fato é, você vai ter alguém ali capacitado, experiente, que estudou e está disponível para ajudar você a se conhecer melhor e lidar com situações de estresse, com coisas que te amarguram. Cara, eu não sei o que eu seria hoje, né, se eu não tivesse passado pelos terapeutas que eu passei, né, e o quanto eles me ajudaram a refletir, ter insights e aprender a respeito de mim mesmo. Né? É muito árido, é como você querer cruzar um oceano a nado, né, passar uma carreira profissional inteira sem o auxílio em alguns momentos importantes aí de um bom terapeuta para ajudar a se conhecer. Mas enfim, chega do jabá e da minha admiração por essa classe de profissionais fantástica e especial, tá legal? É um caminho bacana, se você já faz ou conhece alguém que faz, vai, existem vários tipos. O importante aqui é que você encontre alguém que você confie. Lembra aquilo que eu falei do feedback? Que só funciona com pessoas que você confie? Terapeuta é mais ainda, tem que ser alguém que realmente você confie, possa conversar com ela, possa revelar os seus lados positivo, negativo, etc. Alguém que vai te ajudar a navegar com isso daí, que seja muito ético, muito competente, tá bom? Bom, o que mais que a gente vai falar ainda nesse finalzinho da live, gente? Eu acho que é o seguinte, uma mensagem final aqui, eu diria. Quanto mais você souber sobre você, você pode usar isso daí para redefinir a sua carreira. Né? Lembra que eu falei, muitas vezes, talvez, se você estiver ali na faixa dos 35, 40, você possa estar passando por isso, ou colegas começam a se perguntar, cara, será que eu estou no caminho certo? Né? Mas a grande verdade é o seguinte, é que o teu futuro vai ser muito mais promissor e interessante se você entender como você é, como você se comunica, como você toma decisões, como você lida com erros, enfim, como você trabalha em grupo, como você consegue, né, fazer do teu dia a dia algo proveitoso, quais são os seus valores, tá? Quando você pensa nisso e imagina se o que você está fazendo hoje encaixa isso tudo, ou se você tem que promover uma mudança, isso permite que você comece a entender, poxa, que caminhos que eu posso seguir para fazer essa mudança. Às vezes, na maneira mais radical, isso pode significar uma transição de carreira, né, de você realmente mudar para um outro barco, como eu mesmo fiz. Né? Eu, ao longo da minha vida inteira, sempre gostei de auxiliar a gente, orientar pessoas, ajudar no desenvolvimento, desenvolver liderança. São as duas grandes paixões que eu tenho, gente e negócio. Eu não sei qual das duas é mais relevante. Né? Mas esse caminho que eu estou fazendo agora, esse projeto, né, de produzir conhecimento, produzir conteúdo, tem a ver justamente com isso. Né? Tem a ver com eu entender que eu curto muito isso. E, cara, nem todo mundo teve acesso às empresas, escolas que eu tive. Né, ou que muita gente boa teve, não está num centro grande, etc e tal, está espalhado pelo Brasil, ou muitas vezes não, até teve, mas nunca parou para refletir nessas coisas. Então, esse trabalho tem muito a ver com isso meu, né, de entender que isso daí é algo que eu quero fazer, realizar, entendeu? E ajudar as pessoas a encontrar os seus caminhos, ser mais felizes profissionalmente, enfim, se realizar, alcançar sucesso, ter qualidade de vida, crescer, né, essa aqui é a grande coisa. Então, o fato é, às vezes o autoconhecimento, né, quando você para investir nele, pode permitir que você entenda que está na carreira errada, tem que mudar. Às vezes não. Às vezes é só corrigir algumas coisas.
ajeitar alguns detalhes, né? Começar a dar conta, pô, realmente é por isso que eu gosto de fazer esse troço, porque eu sou bom nisso, entendeu? Poxa, realmente é por isso que eu não me dei bem com aquele cara naquela empresa e eu pedi demissão, porque eu odiava ele, porque os valores dele não tinham nada a ver com os meus. Isso daí vai te dando dicas, né? Isso daí é o que a experiência vai te trazendo, né? Que vai tornando o caminho menos complicado, né? O caminho mais cheio de coisas interessantes na tua vida, né? Diogo, hoje vale a pena investir em tempo e conhecimento para a evolução da sua equipe pessoal e profissional, pois vejo que nem todos na empresa pensam em desenvolver pessoas. É verdade, Diogo, né? E você está falando aí direto do Carrefour. Cara, já trabalhei com o Carrefour há muito tempo. Tenho uma admiração grande por vocês. É verdade, nem todo mundo é ligado nisso, né? Mas a gente é a gente, cara. E as pessoas que estão trabalhando com a gente também são pessoas, né? Pensa só o que eu estou te falando. Se tem uma coisa fantástica, é quando você se conhece bem e trabalha com um grupo de pessoas que também se conhece bem e que esse grupo em si se conhece bem. Quantas técnicas, às vezes furadas, como aqueles abraça-árvore da vida, são feitas justamente para promover isso, né? Ou aquelas coisas forçadas, me conta um segredo teu e tal. Isso é besteira, cara. De novo, construção de confiança e começar a ajudar as pessoas a entender o que elas são boas, o que elas não são, etc. e tal. Quanto mais autoconhecimento coletivo existe, maior é a chance de uma equipe produzir resultados fantásticos para a organização. E na hora que isso acontece, todo mundo aparece bem na foto e oportunidades de promoção, de transferência, de fazer projetos desafiadores vão aparecer. De quebra, a gente ainda vive com melhor qualidade de vida e com melhor bem-estar. Putz, fantástico, né? Muito bacana. Diogo, muito obrigado pelo teu feedback, é por isso que eu faço esse trabalho. Gente, eu peço só desculpa, essa live foi quebrada, né? Ela era para ser uma live inteira, mas ela quebrou em duas partes por algum motivo, saiu offline, né? E não retornou mais uma vez. Quando eu fizer o reprise daqui umas 4, 5 semanas no meu canal no YouTube, eu junto as duas e vou indicar aqui no YouTube já a live completa, mas é só você assistir as duas metades, né? E eu vou colocar isso na descrição de ambas, porque aí fica mais fácil para quem estiver vendo depois, tá legal? Bom, eu sou o Jeff Cheregatti, o tema de hoje era esse, autoconhecimento e carreira e como isso pode ajudar você. Eu espero que você tenha curtido. Nessa quarta-feira, estamos no meio da semana, vamos lá, que daqui a pouco a gente chega no meio dela mesmo e depois já se aproxima no fim de semana, que você puder realizar coisas bacanas. Eu espero no teu trabalho nesses 3 dias que você tem pela frente, depois no fim de semana, na tua vida pessoal, com a tua família, com os teus amigos, enfim, curtir o que a vida tem de bom para você, tá bom? Eu sou o Jeff Cheregatti. Semana que vem a gente vai ter mais uma live, como a gente sempre tem aqui, sobre um tema interessante, né? Te recomendo me seguir nas redes sociais, aqui no LinkedIn eu posto bastante coisa, a gente está conectado. Se você tiver alguma coisa que você quiser me perguntar, pode mandar um e-mail. E se você tiver algum tema que você quer que eu aborde numa próxima live, ou num dos vídeos que eu faço toda semana, ou nos artigos que eu escrevo toda semana, manda para mim. Eu vou ter prazer de analisar e colocar ele em pauta, né? E trazer mais reflexões sobre o assunto. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, então, gente. Bom final de semana, bom meio de semana para vocês e a gente se vê semana que vem. Fiquem bem.